Bom, boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Pauta Livre aqui na CIT TV Brasil, um programa de entrevistas com assuntos do seu interesse e com entrevistados mais interessantes ainda. E mais do que entrevistas, o programa propõe reflexão, esclarecimento, orientação. Especialistas, autoridades, lideranças comunitárias, representantes de entidades, empreendedores, artistas e cidadãos comuns terão espaço para apresentar as suas ideias, explicar decisões, apontar caminho e contribuir para uma sociedade mais informada e participativa. Esse é o nosso Pauta Livre, que tem trazido semanalmente aqui convidados muito especiais e assunto que eu tenho certeza que é do interesse do senhor, da senhora, de você jovem. E a CIT TV, reafirmando com esse projeto o seu compromisso com o jornalismo sério, plural e independente, e que respeita o telespectador e valoriza o debate democrático. E aqui ao meu lado, sempre, todas as segundas-feiras, o nosso Sandro Ribas, também fazendo suas perguntas, aquelas personalidades que aqui participam. Boa noite, Sandro. Tudo bem? Boa noite, Dirceu. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira aqui com uma personalidade. Olha, tenho certeza que vai surpreender nessa entrevista de hoje. É verdade. É uma personalidade, um convidado muito especial, que tem uma história ilibada na cidade, na região, no estado, em todo o Brasil. Um político das antigas, daqueles que você não vê mais por aí, não. E que sempre trabalhou e trabalha ainda para o bem comum e não para si. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. José de Castro Coimbra, a quem nós agradecemos a presença e a participação no nosso Pauta Livre de hoje. Boa noite, doutor Coimbra. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Sandro. Eu me sinto lisonjeado de ter sido convidado para trocarmos ideias, né? E aí pergunto, mas você tem alguma ideia? Tenho alguma ideia e não posso deixar de aproveitar a experiência que eu tenho de vida, afinal são 96 anos. Eu tenho uma experiência de vida como médico, tive uma incursão boa de, 6 ou 7 mandatos como vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado. Então, eu não posso ficar em silêncio, eu preciso conversar com quem nos assiste, quem nos acompanha. E é verdade, você que está nos acompanhando a partir de agora aqui nesse Pauta Livre, Dr. Coimbra tem 96 anos de idade, uma vitalidade muito apreciada por todos, né? Impressionante. A gente que está aqui assim, né, o pessoal de casa às vezes não tem essa dimensão de ter uma pessoa com 96, olha a vivência que esse homem não tem. A lucidez. E como eu falei, doutor, o senhor foi um dos políticos, um dos políticos mais respeitados que nós temos aqui na região e em todo o estado de São Paulo. O senhor que foi deputado estadual, deputado federal, o senhor que foi constituinte, não é? Estadual. O senhor que foi candidato a prefeito de São José e por pouco não se elegeu. Então, nós vemos aí hoje em dia uma política que não está agradando a quase ninguém, né? Fica essa discussão direita, esquerda, centrão. Na época do senhor não tinha tudo isso, não, né? Não havia isso. Havia uma política mais séria voltada ao interesse comum, não é? Sem dúvida. Eu acho que Ulisses Guimarães tinha razão, né? Quando criticavam o Congresso de então, ele falava em tom de brincadeira, mas era verdade. Você precisa de ver o próximo Congresso, como é que vai ser, muito pior do que o atual. E nós tivemos uma decadência até nos candidatos e nos eleitos, desde as câmaras municipais. Eu me lembro, a minha Câmara Municipal, meu primeiro mandato na Câmara Municipal era só figurões da cidade. Hoje a gente começa o mandato e termina e a gente não sabe o nome dos vereadores da nossa cidade. Por exemplo, na sua época, quem eram os vereadores que o senhor se lembra? Felisbino, era o Getúlio Veneziane, Dr. Fauzi, Dr. Jorge Cury,
Sebastião Teodoro. Então, são pessoas que deixaram marcados seus nomes na política de São José dos Campos por muito que fizeram, não é verdade? Feres de Tal. Então, e muita gente se lembra desses nomes que o Dr. Cumis está falando, que eram vereadores naquela época. Naquela época, nós estamos falando de 64. E hoje, os vereadores da gestão passada, poucos se lembram, não é verdade? Passaram. Passaram. Sandro, esse é o Dr. Coimbra, o nosso convidado de hoje. Um bom papo aqui no nosso Pauta Livre. Certamente. E aproveitando até essa tempo passado e presente, Dirceu, doutor, como que você avalia hoje, então, o cenário político entre o passado e o presente? Você vê algumas mudanças, assim, muito distintas? Qual que é a tua visão entre essas duas políticas de antiga e de hoje? Bem, quando eu fui eleito a primeira vez vereador em São José dos Campos não tinha subsídio, não ganhava, tá? Já começa por aí. Então, quem se propunha a representar a população sabia que não ia ter recompensa financeira. Tinha a recompensa de ajudar a construir a cidade. E ajudamos bastante, né? A cidade estava naquela transição entre uma cidade, vamos dizer, de tratamento para tuberculose e uma cidade industrial. E naturalmente, que as leis precisavam acontecer no sentido de proteger para não deixar a cidade inchar. Nosso objetivo era: a cidade deve crescer, mas não deve inchar. E quando o senhor foi deputado estadual e federal, quais eram as principais prioridades do parlamento ou da Assembleia, quando o senhor foi deputado? Olha, você sabe que o Brasil ele tem uma dificuldade crônica de resolver o problema da saúde. Se você perguntar à maioria da população qual é o seu problema maior, está relacionado à saúde. Então, eu cheguei em São José dos Campos, a Santa Casa, que era o hospital da cidade, estava caindo aos pedaços. O Pio XII estava sendo edificado, um movimento popular de Santana, chefiado pelo padre Luiz Cavalheiro, que levantou fundos necessários para que começasse a construção de um hospital que hoje é um hospital de grande qualidade. Então, lá na Assembleia Legislativa, nós tínhamos também essa dificuldade, que era encontrar uma solução para o cidadão brasileiro que não tinha como se socorrer se não tivesse dinheiro. Era o famoso, né, não tão famoso assim, mas o chamado de indigente. Você já ouviu falar essa palavra? Já. Indigente? Sim. Então, a maioria da população brasileira que não tinha, como dizia, não tinha carteira assinada e não tinha dinheiro para se socorrer quando precisasse de assistência à saúde, tinha que entrar na fila dos indigentes. Então, o problema saúde sempre acompanhou pelo menos a minha trajetória aí política. E essa carência toda aí, naquela época, havia essas emendas parlamentares vultuosíssimas para um deputado fazer um trabalho numa cidade, numa região? Bom, os deputados, quando eu vejo deputado com emendas parlamentares que o povo não pode saber qual isso é um negócio absurdo, não dá para entender, rapaz. Não dá para entender. E fala em democracia, fala em liberdade, fala nisso, fala naquilo, mas na hora do vamos ver, ele não quer dizer para o cidadão, né, que o elegeu ou não, mas que está aí funcionando, como é que ele arranjou tanto dinheiro, como é que ficou tão rico, como é que comprou casa tão cara, né? Pagou no dinheiro. É o que a gente enxerga hoje, doutor. Isso que você falou foi muito bacana, que você tinha o foco de ser um vereador porque você queria ajudar e não pensando no seu bolso. Hoje a gente vê que é o inverso.
Hoje, infelizmente, muitos políticos chegam aí, primeiramente sabendo que ele vai ganhar e já quer aumentar seu salário e a saúde, como você falou, hoje ainda continua sendo um calcanhar de Aquiles, né? A gente sente assim uma densidade muito grande da população. Eu vou contar uma história para vocês que talvez nem o Dirceu, que já vem escarafunchando aí a história da cidade, se lembra, não sei se ele se lembra. Eu era vereador, primeiro mandato, o vereador não ganhava. Eu era capitão médico da aeronáutica, tinha o meu salário de capitão, eu tinha uma casa lá dentro do campus do CTA, onde eu morava com a minha família, e fui eleito vereador que não ganhava, que tinha que se afastar da aeronáutica, e então não iria mais ganhar o meu salário de capitão, e que tive que mudar da casa, porque eu não trabalhava mais lá no Centro Médico de São José dos Campos. Não estava mais na ativa. Então, aparentemente, eu estava tendo um puta prejuízo, né? Perdi a casa, perdi o salário e tinha que recomeçar na cidade. E aí surgiu um negócio, né? Tem sempre um espírito de porco. Naquela época, os jornais estavam falando muito que São José estava crescendo, isso, que aquilo, que a população já tinha ultrapassado 100 mil habitantes. E a lei de então dizia que, a partir de 100 mil habitantes, os vereadores poderiam ter subsídio. Aí o pessoal correu, fizeram os vereadores, a maioria dos vereadores, fizeram um projeto, e eu era da Comissão de Justiça. Você lembra do Dr. Rubens, advogado? Não, Dr. Rubinho. Sei, Rubinho. Dr. Rubens era o nosso advogado lá. Eu fui falar com o Rubens, falei, Rubens, esse negócio está certo aí, esse negócio de 100 mil habitantes, São José já tem mesmo? Ele falou, olha, São José deve ter. A imprensa está dizendo, tem manchetes, etc., porém, não valem para o que eles estão querendo utilizar. Por quê? Porque os 100 mil habitantes têm que ser carimbado pelo IBGE. E nós estamos em 69 e o IBGE vai ser em 70. É de 10 em 10 anos. Então, nós não vamos conseguir uma declaração do IBGE que São José tem 100 mil habitantes. Eu digo, então, essa lei está furada. Bom, eu fui lá para a nossa reunião e falei, olha, isso, assim, eu sou contra inventar salário agora e espera até o ano que vem, o IBGE vai dizer que nós temos 100 mil habitantes, sim, e aí apresente o projeto. É um ano só a mais. Mas não queriam esperar. E fizeram o projeto, só eu votei contra isso. Mesmo tendo perdido a casa e perdido o cargo. Foi contra ainda. Fui contra. E aí, o que aconteceu? Passou, né? Passou. Aí venceu o primeiro mês, né? Aí, já estava lá o salário do vereador. Eu fui para a tribuna e falei ao presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que me ajudasse a resolver o problema, porque esse dinheiro não vai entrar no meu bolso. Eu não vou receber esse dinheiro. Eu fui contra a lei, eu acho que a lei está errada, e também não vou agora, depois, dizer, tudo bem, passou, então eu quero o dinheiro. Eu não quero o dinheiro. Eu vou abrir uma conta na Caixa Econômica Federal e vou trazer o número da conta e, por favor, Vossa Excelência, o que me couber pode depositar na Caixa Econômica que eu não vou receber esse dinheiro. Então, então, filho, eu fui o único que não recebeu dinheiro. Passou um tempo, parará, papapá, aí um cidadão de São José entrou com apelou pela inconstitucionalidade da lei. E ganhamos. Quer dizer, nós que achávamos que era inconstitucional. Tiveram que devolver. E o pessoal teve que devolver o dinheiro. Olha que vergonha. O senhor que já tinha deixado o dinheiro guardadinho. Eu já tinha deixado. Só fez a devolução.
Você sabia disso, Dirceu? Não sabia. Não Doutor, sabia? Não. Ô, doutor, a ética na política era tratada de forma diferente, então, na sua época? Olha, eu fui um brasileiro muito pobre. Eu fui o primeiro filho de 11 filhos. Minha mãe teve 11 filhos. O senhor é mato-grossense, né? Sou de Mato Grosso, do interior do interior. 4 irmãos meus morreram antes de completar 5 anos, então crescemos 7. Mas o meu pai era um cara tão certo e tão fanático que os filhos estudassem, que aconteceu lá o que eu acho que dificilmente acontece em qualquer família. Gente muito pobre. Eu só pude ir para a escola com 11 anos, porque onde eu morava não tinha escola. Não tinha escola. Então, meu pai, quando eu disse que eu queria ser médico, eu tinha 6 anos, falei, vou ser médico. Porque deu uma epidemia lá, lembra dessa epidemia que teve aqui agora? Sim. Deu uma epidemia lá de difteria, croup, que entupia a garganta das crianças, morria tudo com falta de ar. Morreram 2 irmãos meus com 5 dias de distância. Nós éramos 5. Os outros 2 ficaram doentes, e eu só que não tive nada. Então, eu ia para os velórios, acompanhando minha mão, que tinha um monte de velório, e a coisa que eu mais escutava era o pessoal falar assim, se tivesse um médico aqui, se tivesse um médico, se tivesse um médico. Um dia eu puxei assim o vestido da minha mãe, ela... O que é? Mãe, não chora não. Quando eu crescer, eu vou ser médico. Putz, ela me olhou com aquele olhar que... A gente estava numa situação difícil financeira, né? E eu falando que vou ser médico, não sabia nem o que era. Mas sabe que eu nunca mais deixei de falar que ia ser médico. A turma às vezes queria me gozar lá, porque nunca ninguém pensou em ser médico lá naquele lugar, né? Eu nem sabia o que era ser médico. E aí eu fui tocando a minha vida. Quando melhorou a nossa situação, meu pai me levou para Campo Grande para estudar e eu entrei, fiz lá o curso primário. A minha professora olhou assim, você sabe ler, escrever, sabe fazer conta? Sei. Então, vou te pôr no 3º ano. Legal, professora. Mas, se você não seguir, não fica zangado não, você volta para o 2º. Tudo bem. Chegou no meio do ano, ela me chamou, você foi muito bem. Vou passar você para o 4º ano. Sim, senhora. Mas você vai ter que ficar as férias de julho aqui para eu poder dar um pouco de gás aí para você chegar no 4º ano já mais ou menos. Né? Tudo bem. Aí, quando chegou no fim do ano, ela falou para mim, se você... Aquele tempo tinha exame de admissão ao ginásio. Você já ouviu falar disso? Sim, me lembro. Eu sou da época da madureza. Pois é. Exame de admissão ao ginásio, né? Ela falou, se você fizer exame, você vai passar. Mas se você ficar aqui nas férias, eu vou fazer mais coisa para você, vou te dar mais coisa para você estudar, você vai entrar no ginásio mais preparado e isso é melhor para você. Falei, legal. Mas você tem que ficar aqui nas férias. Falei, fico. Porque vai ter segunda chamada, tem todo ano, ninguém completa, os ginásios aqui não completam as vagas, porque não tem, naquele tempo não era obrigado a estudar, né? Aí tudo bem. Aconteceu isso. Eu fiquei lá, fiz segunda chamada ao ginásio, né? Como ela estava prevendo, eu passei, né? Passei bem, né? Porque o cara que tirou o primeiro lugar fez 9,7, eu fiz 9,5, então tirei segundo lugar. Praticamente 1 ano você fez o primário inteiro, quase. Fiz o primário. Fiz 1 ano. Pois é. E a medicina entrou na sua vida como, doutor? Nesse dia que eu puxei a roupa da minha mãe e falei que eu ia ser médico. Ali começou. Nunca mais pensei em ser outra coisa. Nunca mais. Quando eu termino o ginásio, aquela minha professora que me pegou e botou no 3º ano já de cara e e me turbinou e tal, me chamou, José, você terminou o ginásio, você ainda está pensando em ser médico? Sim, senhora, estou pensando em ser médico. Eu não sabia direito o que era, mas eu estava querendo ser médico. Aí ela falou para mim, olha, José,
aqui em Campo Grande, o curso era científico e clássico naquela época, dividiram o curso científico para quem vai fazer ciência, curso clássico para quem vai fazer letras, etc. Os professores são muito fracos. Se você fizer o colegial aqui, você não vai... Os professores são fracos, hein, Dirceu? Você não vai passar no vestibular. Porque naquele tempo, sabe quantas faculdades de medicina tinha? Era uma pergunta que eu ia fazer para você agora, doutor. Quantas faculdades? 20 e poucas. 20. Hoje tem 450. É. Tá bom? Tinha 20 e poucas faculdades de medicina. Bom, aí eu vou lá para o Rio. Ela falou assim, eu te arranjo um colégio no Rio, eu tenho uma amiga lá, ela acha um colégio lá para você. E achou um colégio lá. Instituto Lafayette, era um senador de Minas, muito rico, que criou um colégio no Rio, muito bom, colégio de ponta mesmo. Aí eu vou lá para o colégio. Aí eu falei com meu pai, pai, agora a professora disse que eu tenho que estudar no Rio, a gente não tem dinheiro. Ele falou, não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aí uns negócios, vender umas coisinhas que tem aí, vender umas 2 ou 3 vacas, que ele sempre quis ter pelo menos 6 vacas para não faltar leite para os filhos. Aí você leva o dinheiro do primeiro semestre e eu vou tentar juntar aqui no segundo semestre, porque naquele tempo não tinha banco, botar dinheiro em banco, mandar, aquela coisa, tudo. Falei, tudo bem, pai, posso ir? Então pode. Ela arrumou o colégio lá, Instituto Lafayette, a amiga dela, a sobrinha até, me esperou lá na estação, 60 horas de trem de Campo Grande até o Rio. 60 horas. Naquela época tinha trem direto, então? Não tinha direto, não. Mas tinha... Você chegava de trem, não precisava de ônibus, não? Não tinha estrada para ônibus naquela época. Baldeação. 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 Né? Então, vinha pela noroeste do Brasil, você vinha até Bauru, uma cidadezinha daquela, aí pegava a Paulista, vinha até São Paulo, depois pegava a Central de São Paulo para o Rio. Era assim, 3. Aí, e eu ia fazer 16 anos, sozinho no Rio, sem conhecer ninguém. Ela me pegou, me levou e me entregou lá no colégio, né? E assim eu fui para o Rio com 16 anos, para fazer o colegial no Rio, num dos colégios de ponta do Rio de Janeiro. Só que quando eu cheguei, né, eu vi que tinha gente jovem, tinha estudante trabalhando no colégio. Falei, poxa vida. Conversei e descobri. Falei, não, o senador lá, Lafayette, ele deixa umas vagas aqui para o pessoal, pro social lá, para ele fazer o cartaz dele, né? Olha, eu tô com 10 mineiros estudando lá de graça, aquelas coisas. Falei, puxa vida, e tem chance de eu entrar trabalhar aí? E o cara falou, não tem, porque tá tudo direcionado. Vagas ocupadas. Já tá tudo ocupado. Falei, puxa vida, que pena, hein? Mas tudo bem, a vida continua. Eu tinha dinheiro para o primeiro semestre, então estava... Quando foi 2 meses depois, o Salvador, que era o chefe da disciplina do Instituto Lafayette, me chama. Fala, José, eu contei para ele a minha vida. Puxa, eu sou vindo do Mato Grosso, sou pobre, lá. Contei lá, fiz toda a minha, como é que chama? Que o Lula chama, o meu discurso lá. E ele lembrou, né? Ele me chamou, falou, José... As narrativas. O senhor fez as narrativas. As narrativas. Aí, você ainda está pensando em trabalhar e tal? Eu falei, eu preciso trabalhar, rapaz. Se eu não trabalhar, pode ser que no meio do ano eu tenha que voltar para lá. Não, olha aqui. Vai ter uma vaga. Eu gostei muito da sua explicação. Vai ter uma vaga, porque um dos alunos que estão aqui trabalhando, estudando, não aguentou ficar longe da mãe, ele está muito deprimido e vai pedir transferência e vai voltar lá para a cidade dele, vai estudar lá mesmo. E eu vou encaixar você nessa vaga. Olha que sorte.
Eu dei sorte na minha vida, rapaz. Quando eu precisei, eu dei sorte. Eu vou falar para você, não é sorte. A sorte, ela favorece quando a gente se prepara para ela. Não. Esse foi o detalhe, doutor. Não é só sorte. A senhora, sua mãe, chegou a vê-lo como médico? Ah, sim. Nossa, minha mãe morreu com 80 e tantos anos. Eu já tinha ido, eu fui... Bom, depois eu vou contar. Mas meu pai não. Meu pai morreu quando eu estava no 4º ano. Puta merda. Foi um trauma danado. Fiquei puto. Não vou falar. Estou na rádio, não posso falar. Mas, né? Então, rapaz, eu terminei fazendo colegial lá no Lafayette, trabalhando lá, ainda ganhando um dinheirinho, porque eu trabalhava, né? Então ainda ganhava, dava para minha despesa. Puxa vida. Ai, que beleza. E dei mais sorte ainda, porque naquele tempo eu só podia fazer no Rio de Janeiro tinha 3 faculdades de medicina. Uma particular, que é a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Era, na época, a melhor faculdade de medicina do Brasil. Ganhava da... que tem aí em São Paulo. Da USP. Da USP. Ganhava da USP. Hoje perde. Mas eu falei, tem que fazer essa faculdade, eu não tenho outra. Se eu fizer uma faculdade particular, vou pagar de que jeito? Não. Estudei para diabo. Vamos lá fazer. Porra, passei na primeira vestibular. De primeira? Passei no primeiro vestibular. Maravilha, hein, Dirceu? E tem muito mais história, mas se eu for contar, nós não falamos as outras coisas. Agora, eu queria falar com o senhor, com a senhora, o seguinte: tem entrevistados que nós formulamos várias perguntas, porque são entrevistados que não têm muito conteúdo, né? Exatamente, não tem muita específico história. De uma só, de um segmento só. Agora, não é fácil entrevistar o Dr. Coimbra. Por quê? O homem é médico, foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário de Estado, tem uma história. E nós ficaríamos aqui, com certeza, o senhor e a senhora que está nos acompanhando, ficaria aqui muito mais tempo ouvindo histórias do Dr. Coimbra. Então, o Dr. Coimbra é aquele entrevistado que não é de um programa só, não, hein? São vários. Nós podemos começar. Agora você entrou na faculdade. Como é que você se virou para sair daqui do Lafayette e ir para lá se você não tinha dinheiro? Então, nós vamos saber sobre isso aí. Então, aquilo que nós tínhamos programado, Sandro, deixa para depois, tá? Porque nós vamos falar de política e ele vai falar como é que ele está vendo esse Brasil de hoje, mas lá no finalzinho. Temos que falar de ozonioterapia, isso é para um outro programa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Também. Eu acho que o que estão fazendo com a ozonioterapia no Brasil é um crime que não dá para entender. O senhor é um dos pioneiros da ozonioterapia, né? Eu sou o time, veja bem, em 1900... Bom, primeiro, doutor Coimbra, explique para o nosso telespectador o que é a ozonoterapia. Bom, o ozônio é um gás, né? É um gás cuja matéria-prima é oxigênio. Você lembra que a água tem um átomo de oxigênio, né? É H2O. O ar que nós respiramos tem 2 átomos de oxigênio, é o O2. E o ozônio é o O3. Então é mais puro ainda. Então, o ozônio é O3. Existia uma dificuldade de produzir o ozônio. Quando lá na Primeira e Segunda Guerra o ozônio começou a ser utilizado, foi lá que ele apareceu, porque a boa parte dos soldados que morriam eram por infecção de ferimentos. Por exemplo, aquelas granadas, mas não sei o quê, que destruía a mão, perna, mas não sei o quê. O que matava não era bem o ferimento, o que matava era a infecção que vinha depois, porque nós não tinha antibiótico ainda. E ali o ozônio apareceu ali no primeiro momento como um antibiótico, vamos colocar assim. Como medicamento. E desde quando que essa técnica é usada na medicina, doutor Coimbra? Tem mais de 100 anos. Então não é nada novo, não, né? Não, mas era coisa que estava enrustida, você está entendendo? Era uma coisa que estava enrustida, porque não tinha o aparelho gerador.
Tanto que o ozônio ele começou mesmo na Alemanha. A Alemanha é o país que tem mais clínicas de ozonoterapia, porque os alemães desenvolveram uma máquina geradora de ozônio. E aí você tendo o remédio, aplicar é fácil. E hoje o ozônio ele é usado então em várias patologias, doutor? 200 patologias hoje você consegue estar utilizando como tratamento. Ele ajuda no tratamento de todas as doenças provocadas por bactérias, por fungos, por vírus, tudo responde à ozonoterapia. Quantas são? Agora, em quais situações clínicas a ozonoterapia é mais indicada hoje? Olha, eu estava até conversando lá, eu vim de uma reunião lá do pessoal que é da reserva da aeronáutica, que nós nos reunimos lá na PVE, aquele rapaz que veio me trazer, inclusive, estava lá. O ozônio, eu digo para você o seguinte: cirrose hepática causada por álcool, que o tratamento nos casos graves é o quê? Transplante de fígado, né? Transplante de fígado. O ozônio trata e cura. Eu tratei e curei alguns. DPOC, doenças de cigarro que atacam o pulmão. Estou falando duas grandes doenças que não tem outro tratamento. Não tem outro. A enfisema pulmonar, então, enfisema é tratada pulmonar também com ozônio também. O que é o enfisema? A inflamação dos alvéolos. O produto é anti-inflamatório. Vendo, Dirceu, temos aí as soluções e a impressão que se dá, então, doutor, é que não atende, vamos dizer assim, a expectativa de alguns laboratórios, porque, pelo jeito, eles não querem que você avance para isso. Não querem. Esse é que é o problema. A indústria farmacêutica ela é dominada, né? Você, né? O brasileiro é o único país, Dirceu, que compra medicamento como se estivesse no mercado. Né? Em outros países, você precisa de receita, você precisa ter uma solicitação para aquilo. O Dr. Coimbra ele tem trabalhado muito aí para mudar essa legislação aí da ozonoterapia, né? Como é que está esse estado de coisa, doutor? Bom, recentemente a Anvisa aceitou o ozônio no tratamento de feridas. Porque o pessoal estava fazendo já e estava curando as feridas, então não adiantava ficar dizendo que não pode fazer, porque não existe nada melhor para tratar ferida do que ozônio. Então, hoje, na opinião do senhor, a evidência clínica hoje, ela ainda então precisa ter um pouco mais disso? Como que está? Porque a gente enxerga que você tem que ter uma literatura por trás para que uma Anvisa, por exemplo, possa autorizar ou não? Qual que é o seu entendimento? Não, a Anvisa está cansada de saber, porque o ozônio não existe só no Brasil, né? Eu falei para vocês, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha e etc. Nos Estados Unidos, em metade dos estados, porque na outra metade, lá você sabe que a legislação é estadual, metade já aprovou. Então, Japão, Coreia e por aí vai. Então, nós temos hoje embasamento científico para isso. Temos embasamentos, trabalho, milhares de trabalhos já, mas senta em cima e proíbe. Bom, vou pedir uma licença aqui para o nosso Dr. Coimbra, entrevistado muito especial desta noite aqui no nosso Pauta Livre. Nós vamos para o intervalo comercial. E é isso. É importante conhecer um pouco da história, né? Um pouco mais a história do Dr. Coimbra, essa história interessante de empreendedorismo. E ele falou uma coisa aí, principalmente para você jovem que está nos acompanhando aqui, tenha foco na vida. Um dia, com 6 anos, ele puxou na saia da mãe e falou: eu vou ser médico. E hoje é um dos médicos mais respeitados que nós temos no Brasil. Dr. Coimbra, que é um defensor da ozonioterapia, e falou também da sua vida, um pouco da sua vida política, né? Uma política diferente naquela época do que essa política que você está acompanhando aí, se enerva, né? Como, né? Bastante. Nos dias atuais. Nós vamos para o intervalo e voltamos já
com o Dr. Coimbra aqui no nosso Pauta Livre. Até já. Muito bem, meus amigos, nós voltamos aqui no Pauta Livre dessa segunda-feira, hoje ouvindo essa personalidade tão especial aqui para a cidade, para a região, Dr. José de Castro Coimbra, o nosso Dr. Coimbra, né? Que, como eu disse, foi vereador, foi deputado estadual, federal, secretário de Estado e médico na cidade, atendeu tanta gente. O senhor é obstetra, né? Olha, de formação, de especialidade, eu sou cirurgião geral. E quando eu fiz o concurso para aeronáutica, eu fiz para cirurgia geral. Mas o senhor realizou muitos partos aqui nessa cidade. Sim, pois é. Tem muitos amigos aí que dizem, eu nasci das mãos do Dr. Coimbra. Não, deixa eu te contar esse pedacinho aí. Eu cheguei aqui em São José e tinham alguns obstetras. Só que os obstetras que estavam aqui, né, respeitando a sua ausência, que já morreram todos, eles não eram bons cirurgiões. Então, quando o parto evoluía para cesárea, ele tremia na base. E aí eu terminei indo ajudar um ou outro e eles gostaram tanto da coisa que me fizeram uma proposta. Olha, o cliente é meu, mas você que opera. Mas o pessoal descobria que fui eu que operei. Eu não precisava a menina que estava na sala, depois contava para a parturiente. Ah, não foi o doutor que operou. Bom, e aí espalhou. Como é que o senhor caiu aqui em São José dos Campos? Aí tá. Posso contar? Pode. O programa é seu. Bom, então é o seguinte. Eu já contei como é que eu cheguei lá em Campo Grande, né? Já contei? Já. Em Campo Grande? Já. Depois de entrar na aeronáutica. Não. Na aeronáutica. Então eu me formei, eu precisava de ter um ganho rápido, porque minha mãe tinha ficado com alguns filhos que eu precisava ajudar ela a criar. Aí, o que acontece? Eu tinha feito concurso para o Hospital Central da Marinha no 5º ano e tirei primeiro lugar. E fui trabalhar lá como auxiliar médico. Na Marinha? Na Marinha. E os médicos de lá queriam de todo jeito que eu entrasse para a Marinha. Falei, porra, mas em Campo Grande não tem mar, não adianta, eu quero ir para Campo Grande. Bom, aí eu resolvi fazer o concurso para aeronáutica, né? Fiz o concurso, tirei primeiro lugar, depois junta tudo, todas as especialidades, que na aeronáutica era por especialidade, otorrino, psiquiatra, cirurgião, clínico, e faz um curso de especialização em aeronáutica. Eu tirei primeiro lugar e eu ganhei, eu podia escolher para onde eu ia. E fui para Campo Grande. Né? Que era o teu desejo, que era o que eu queria ir. Mas, quando chegou 3 anos depois, que eu fui promovido a capitão, não tinha vaga para capitão. Médico. Porque já tinha o lugar já estava ocupado por um médico antigo lá e tal e coisa. Então, eu tinha que ser transferido. E aí? E aí, eu fiz igual o Fauzi fez aqui, pensei em me... Você lembra que o Fauzi pediu demissão da aeronáutica? Ele era... Fauzi Mete, né? Eu quase pedi demissão da aeronáutica. Mas, em última tentativa, eu fui até o Rio para ver se eu convenci o diretor de saúde da aeronáutica a me deixar um pouco mais lá em Campo Grande. Ele disse que não, já fechou as portas. Você pode escolher, olha, tem São José, tem São Paulo, tem não sei o que, Canoas, tem... Ele falou uma meia dúzia, você pode escolher. O que eu vou dar para você você pode escolher para onde você vai. Tendo vaga, você vai. Aí eu pego o ônibus lá em São Paulo e estou vindo para cá. Aí, quando amanheceu aqui, chegando aqui, uma senhora perguntou para o motorista, o senhor para em São José? Ele falou, paro, sim, senhor. Eu perguntei, é São José dos Campos? Porque eu não sabia nem onde era. Ela falou, é São José dos Campos. Eu falei, pô, vou ficar aqui. Desceu. Assim. O cara parou lá na entrada do H24, H22, sei lá. Eu entrei. O médico mais famoso aqui da época era o Dr. Ivan Teixeira.
e ele morava lá no H22. Eu fui na casa dele, dali nos engrenamos, eu fui para Santa Casa, o Florence, você chegou a conhecer o Florence? Que é o nome lá daquele hospital lá da vila? José de Carvalho Florence. O José de Carvalho Florence dominava, vamos dizer, São José na parte médica, e ele foi com a minha cara e e eu falei, eu venho para cá. Cheguei em Campo Grande, falei, pode me transferir para São José. Aí eu vim para cá, sim. Então, se essa senhora que perguntou para o motorista se era São José dos Campos estiver nos acompanhando, vem aqui que ela vai ganhar um brinde. É um presente do nosso programa. Com certeza. Foi essa pergunta que ela fez para o motorista que despertou o doutor Coimbra. Foi, eu não sabia, porque lá ele me falou, olha, São José, Canoas, e São Paulo, o Parque da Aeronáutica de São Paulo tem vaga para médico. Falei, puta, não e aí pode. Começou a vida do senhor aqui na cidade. Em São José. Aí começou a sua vida aqui em São José dos Campos. Começou, né? E com 3 anos de São José, você se aventurou como vereador da cidade. Como vereador. E como é que o senhor entrou na política aqui? Bom, primeiro que eu não queria pedir demissão, e se eu fosse eleito, eu ficaria agregado, sem vencimento, mas contando tempo. Agregado sem vencimento. Se eu arrependesse, eu podia voltar. Aí tá bom. E o Benedito Matarazzo era o deputado estadual, comandava aqui a região toda. Ele ouviu falar de mim, né? Ele ouviu falar de mim, que o pessoal do CTA gostava muito de mim, e um dia ele apareceu lá em casa. E, eu vim aqui para te convidar para ser candidato a vereador, Puta merda, minha mulher escutou, ficou uma festa. Mas, né? Eu falei, puta, se eu me elejo vereador, eu fico agregado. Se eu gostar muito, eu não preciso voltar. Se eu não gostar, eu posso voltar. E foi assim que eu entrei na política. E foi bem votado na primeira eleição? Fui, eu tive 2.000 e tantos votos. O Férez e tal, que era o mais antigo, que já estava carimbado, teve 1.000 e poucos. Eu tive mais que o dobro dele. Nós estamos falando isso em 62. 63. 63, que pelo censo não tinha nem 100 mil habitantes na cidade, é isso? Não tinha, não. Então, Dirceu, vamos fazer as contas aí, Hoje Dirceu. nós estamos aí, diz aí, não, né? Tinha 11, já tem 800 olha mil. aqui, se não me engano, tinha 11.000 e poucos eleitores votados. 11.000 e poucos. Nossa, eu então, tive 2.000. 20% do 20% eleitorado? É uma loucura. Mas, explica aí, o que o senhor fez para conseguir esse eleitorado todo aí, né, em pouco espaço de tempo? Acontece o seguinte, Dirceu. São José era muito importante. Tinha um bom número de funcionários. E os caras lá todos gostavam muito de mim. Aqueles médicos que estavam aí, para mim, eu passava na frente de todos eles. E muita gente, os funcionários civis que não tinham carteira assinada, moravam espalhados na cidade toda. E eu atendia aquele pessoal com muito carinho, né? Porque era o pessoal pobre naquele tempo, o CTA não registrava. E eu atendia os caras, eu ia fazer visita lá e tal, visita cá e tal, e coisa, e tal, e coisa. E a Prejo Salles tinha chegado lá de São Paulo, daquelas cidades ali em volta de São Paulo, e como é que chama lá? Essas coisas de bairros, sociedade de bairros. Associação Amigos de Bairros. Associação Amigos de Bairros. Ele tinha uma experiência boa. Ele foi o fundador da Sociedade Amigos de Bairro, aqui, da Associação da Sociedade Amigos de Bairro. Aí o Aprígio de Salles me procurou, falou, olha, o senhor não quer dar um pulo na Vila Industrial? Nós estamos querendo fundar a Sociedade Amigos de Bairro lá, tarará, Um dia eu fui lá com ele, estava
cerrado lá na Vila Industrial ainda, uma casa aqui, outra lá, é longe, né? Ele falou, olha, eu tenho experiência, se a gente fundar uma sociedade amigo de bairro aqui, se o senhor topar vir dar uma consulta aqui uma vez por semana, de noite, a hora que o senhor sair do consultório, nós vamos fundar a primeira sociedade amigo de bairro em São José. Eu falei, eu venho. Eu saía do consultório, ia para a Vila Industrial uma vez por semana, ficava lá até 11 horas da noite, meia-noite, atendendo gente. Toda a população. Atendendo. Jardim Paulista ficou pé da vida comigo. Foram lá me procurar. Mas o senhor, por que o senhor foi fazer Sociedade Amigo de Bairro lá em Jardim Industrial, lá na Vila Industrial e deixou o Jardim Paulista? Eu falei, eu posso ir no Jardim Paulista. Você lembra dos alemães que tinha ali? Sim, que até foram assassinados? Eles tinham uma chácara ali. E eles ofereceram... Lá do estádio Martins Pereira, né? Eles ofereceram a chácara para eu atender o pessoal que eu fosse lá. E eu ia 2 vezes por semana, uma para o Jardim Paulista e outra para... Então eu fiz o nome na periferia. Então, e foi dali que surgiram as sociedades amigos de bairro na cidade, né? Porque quem fundou a primeira sociedade amigo de bairro da cidade leva o nome do Dr. José Coimbra. Sociedade Amigos de Bairro da Vila Industrial e adjacências. Sávia. Sociedade Amigo de Bairro da Vila Industrial e adjacências. Então, o senhor, a senhora, você que está nos acompanhando aí, conhece o Dr. Coimbra, né? E no programa de hoje está conhecendo um pouco mais a história de luta desse homem, né? A dedicação, o esforço, perseverança. Então, tudo isso tem que ser eternamente reconhecido aí pelo que ele já fez por essa cidade. E dali, de vereador, já veio deputado. Não, aí eu repeti, porque os os invejosos começaram a falar, não, isso foi acaso, não foi. Deu sorte. Tá bom. Aí, vamos repetir. Fui de novo mais votado, com o dobro do voto do segundo de novo. Aí depois de 2 mandatos, eu falei, agora eu vou dar uma descansada de política e tal, porque eu brigava muito, né? Eu quase fui preso, porque eu não aceitava tortura, aquelas coisas que aconteceram. Fiz discursos violentos, eu tenho a cópia lá, um dia eu te mostro. Né? Mas vou contar uma só, porque essa é fácil. O Nadim Raul era presidente da Câmara. E saiu lá o AI-5, que apertou mais. Apertou mais. E o Nadim Raul... e nós tivemos alguns vereadores caçados. E aí nós tivemos... o Nadim Raul resolveu fazer uma sessão de homenagem ao AI-5. Eu fui lá e falei, Nadim, não faça isso, rapaz. Esse cara aí, o Luiz Paulo Costa, que foi vereador depois e que ainda está vivo aí até hoje, era jornalista, né? Jornalista. Foi tido como comunista, era preso, levavam ele lá para o navio, lá não sei onde, e ele depois era torturado, chegava aqui com o tímpano furado, tal, ninguém queria atender ele, só eu ia lá atender, porque coisa. Bom, aí terminou, isso me dando assim um certo prestígio junto à sociedade, e lá o pessoal do CTA falava muito bem de mim, que eu operava muito bem, eu operava mesmo, então foi isso aí que eu terminei entrando na obstetrícia por causa das cesarianas. E o Nadim Raul fez essa homenagem? Fez a homenagem, rapaz. E eu fui o único que não me inscrevi para falar, né? Fui o único, falei, pô, eu não posso. Aí os caras, lambuzando, lambendo bota, e eu ali incomodando e tal. Quando já estava quase terminando lá, eu fui lá. Falei, Nadim, eu vou ficar muito mal se eu não falar. Você vê, todo mundo falou, só eu não falo. Mas eu já fechei, não sei o quê. Eu falei, mas você pode abrir, quem fecha abre. Aí ele me permitiu de me inscrever. Último que vou falar, né? Aí eu falei, eu queria... Puxa um pouco o microfone. Isso. Ao invés de parabenizar o presidente da Câmara,
pela iniciativa de convocar essa sessão extraordinária para homenagear o AI-5. Eu acho que ele podia ter decretado bandeira a meio pau em sinal de luto. Falou isso no palanque. No palanque. Puta merda. Que ano que era isso, doutor? 60... 67, 68, né? 68 foi o AI-5. Então nós estamos falando no auge da ditadura, né, Dirceu? No auge do negócio. Costa e Silva. Tá aqui para contar a história, hein, Dirceu? A gente fez muito menos e não tá aqui, ó. Puxa vida, foi muito engraçado, né? O Nadim parecia... Ele ficou tão assustado na hora que eu falei, presidente, você devia... Por quê? Por quê? Aqueles que combateram na Revolução, mas eu combati a favor de revolução, então eu não tenho o mesmo pensamento que você tem, mas eu acho que se você decretasse bandeira meio pau era muito melhor do que essa homenagem ao AI-5. Aí foi um rolo danado, o pessoal todo, os vereadores todos já começaram a ficar assustados, né? Porque tinha os que batiam, os puxa-sacos que já iam contar, né? E pensaram que eu ia ser caçado naquela noite. Mas não fui. Foi assim. E falar isso numa cidade onde nós tínhamos aí o CTA, né? O senhor teve a vida lá no CTA, né? Tem que ter muita coragem também naquele momento, né? Por isso que eu perguntei o ano que foi no auge do negócio. Ah, foi. Totalmente contra, né? E eu tenho lá a ata, eu consegui recuperar a ata lá do... Doutor Coimbra, o senhor foi deputado estadual, como nós falamos, secretário, e foi deputado federal também, constituinte, né? Daqui da cidade nós tivemos o senhor e o Bevilacqua. Não, eu fui constituinte estadual. Estadual. É. Tá. Mas mesmo assim, como é que o senhor vê aquela Constituição da sua época, né? Que determinava o andamento do país, né? Com o que nós estamos vendo hoje, essa Constituição que, para muitos aí, ela não está sendo seguida. Toda lei tem isso, né? Se não tivesse isso, não tinha ninguém defendendo e ninguém acusando. Desde o cara que matou, tem cara que o cara mata o pai e o advogado vai lá e defende. Ele arranja um jeitinho de falar que o cara... Mas... infelizmente, ninguém fica satisfeito com a legislação. E aí começa a querer mudar. E aí, a hora que você propõe uma mudança, uma parte quer apertar mais o cerco e outro quer abrir mais o portão né? Então, é isso que acontece. Tirando as cláusulas pétreas, que são pouquíssimas de uma Constituição, você fica com um monte de artigos que pode ser mudado a qualquer hora. Que não deveria, né, Dirceu? Essas cláusulas pétreas que regem, né, a base da Constituição. E hoje você vê, infelizmente, né, muitos juristas aí tentando de todas as formas um favorecimento próprio mudar isso. Exato. E aí, e o senhor que teve lá atrás, mesmo participando da Constituinte paulista, regional, né? Sim. Também teve acesso lá ao Ulisses Guimarães e todo aquele pessoal que era da antiga guarda, né, Dirceu? E isso, como que você enxerga hoje, doutor, fazendo esse paralelo? Qual que é a visão que o senhor teria hoje em relação ao que o senhor viveu lá atrás e o que o senhor está vendo dos políticos hoje? Por exemplo, um Nicolas Ferreira, por exemplo, que é um jovem que você vê que está querendo mostrar pelo menos um serviço em prol do povo brasileiro que tanto sofre. Como que o senhor enxerga isso? Eu acho que isso aconteceu sempre, né? Sempre teve alguém que se projetou e se propôs até a se prejudicar pessoalmente, a ser injustiçado, mas ele queria mudar para melhor, até acreditando. Mas a maioria é boiada, vai com as outras, né? Então, mas o senhor como advogado também, nós tivemos lá um Supremo Tribunal Federal com Brossard, né? Sim. Uns juristas de renome e de respeitabilidade, não é mesmo? Exato.
Hoje, como é que o senhor está vendo esse Supremo Tribunal Federal? Bom, quando você tem pessoas ocupando espaços importantíssimos no poder judiciário, no poder legislativo e até no poder executivo, que estão muito mais interessados em enriquecerem do que resolver o problema do país, o que você vai esperar desse povo? Pelo amor de Deus, pô. Como é que você deixa a sua mulher fazer um contrato que é totalmente inimaginável, né? Absurdo, né? Um absurdo. Então, o grande problema é você ter gente que está lá em ponto importante, com força de decisão e que decide em benefício próprio. Esse é o grande problema do ser humano. Ele tem, não digo todo mundo, mas boa parte, tem uma oportunidade e ele quer aproveitar aquela oportunidade para ficar rico logo. Mas para que ficar rico se o cara tem um puta salário, vai ter uma puta aposentadoria? Não, mas tem que esconder, não leva para os Estados Unidos, compra imóvel lá, não sei aonde, faz isso, faz aquilo. E tem a sede do poder também, né? Eu acho que nem é tanto poder, eu acho que no fim eles são muito mais sedentos de riqueza do que de poder, viu? Porque eles se desmoralizam, né? Se desmoralizam. Como é que o cara vai ter sempre alguém que vai ter a coragem de desafiá-los aí a nível de um ambiente, onde, seja num avião, seja num aeroporto, seja em algum lugar, alguém vai chamá-los de bandidos. E isso não incomoda muito. O que assusta a gente enxergar isso, nós vermos isso, doutor, é que você vê as pessoas pondo o dedo no nariz e a pessoa, pela riqueza, então, até usando até o que o doutor acabou de falar agora, ele não quer perder, ele prefere baixar a cabeça e ficar quietinho, engolir o orgulho próprio, né, Dirceu, do que perder a boquinha dele ali. Exato. Né? Exato. Isso que assusta, que a gente fica preocupado com essa situação, porque você não vê nada evoluindo, muito pelo contrário. E é um ano eleitoral, né? É um ano que teremos de novo todas as possibilidades de avaliar e mexer no que precisa ser mexido. E, por outro lado, o eleitorado desinformado normalmente se deixa convencer por, sei lá, discursos bonitos, promessas e etc., que você sabe que eles não vão cumprir. Agora, porque só precisava ser honesto. Só precisava ser honesto. Mas é difícil. Com toda a experiência que o senhor tem aí na política, o Brasil tem jeito ainda? Tem solução? Tem jeito. Não temos terremoto, não temos nada de... Não temos esse clima que vai a 30 abaixo de zero. Não tem jeito. Eu acredito no Brasil. Eu acredito no Brasil pelo seguinte: eu nasci no Brasil. Minha família nasceu no Brasil. Duvido que num país como qualquer outro país do mundo, um casal como meu pai, o Albino e a Luzia, mãe, pobre, que teve os filhos que morreram e os 7 que saíram. E teve um filho, eu, né? Um filho, eu, que foi deputado federal, estadual, vereador e secretário de Estado. Teve outro filho, o caçula, que foi prefeito de vereador de Campo Grande, prefeito de Campo Grande, deputado federal. Teve os outros filhos, e minha irmã, que foi professora, professora de universidade. Todos os meus irmãos fizeram curso superior. 7 irmãos fizeram curso superior. E esse meu caçula, foi deputado federal também lá por Mato Grosso. Isso não existe isso em outro país. Isso não acontece em outro país. Lá, se o pai é sapateiro, ele vai ser sapateiro. Tá? Então, um país de oportunidades, né, doutor? Exatamente. Se você tiver um mínimo de inteligência
e um mínimo de persistência, você consegue o objetivo que você... Eu, por exemplo, como é que eu consegui ser médico? Eu fico pensando assim... O programa de hoje, ele vai levar o nome de persistência. Foco, determinação, Dr. Coimbra. Tá? Você acompanhou desde o início, né? Pois é. Ele falou que iria ser médico e é um médico conceituado. Doutor, nós precisamos de tempo para falar mais de política e conhecer um pouco mais da sua vida. Nós vamos ter esse tempo aqui para bater esse papo no Pauta Livre, mas como estamos chegando ao final... vamos voltar a falar de ozonoterapia pelo seguinte. Ali na Avenida São José, né, onde tem o seu escritório, tinha, né? Tinha. Muita gente ali procurava o Dr. Coimbra para passar por um exame ali de ozonoterapia. E há 2 anos que o senhor fechou o escritório. O que aconteceu e onde achar o Dr. Coimbra, onde achar essa ozonoterapia aqui na cidade? Bom, veja bem, eu conscientemente, eu tenho que entender que aos 95, 4, 6 anos agora, eu tenho algumas deficiências, né? Você vê que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade aí de lembrar determinadas coisas, né? E deixei 2 coisas, de dirigir, né? Porque se eu faço parte daí de um acidente, o cara fala, pô, esse velho vem aí perturbar o trânsito, né? E deixei também de clinicar porque falta um pouquinho da memória. Mas eu não deixei de fazer o tratamento em mim. Então, o meu equipamento que eu tenho, eu botei num lugar onde eu vou lá 3 vezes por semana fazer o meu... E lá eu atendo um ou outro que está realmente precisando e que eu vejo que se não for lá... É lá ou é lá? Exatamente, né? E eu estou aí, eu estou sempre na rua, eu gosto de andar na rua, gosto de andar no ônibus, gosto de andar... cumprimentar as pessoas, gosto de ver o carinho com que as pessoas me recebem aí na rua, andando para lá e para cá. E o meu telefone está disponível para sugerir algum lugar onde tem atendimento. E tem atendimento aqui em São José, sem ser o Dr. Coimbra, porque falou sim a ozonoterapia aqui, já ligou o nome do Dr. Coimbra. Parece que médico não tem, mas alguns enfermeiros que trabalharam comigo durante muitos anos, né? Eu de 2004 até 2024, foram 20 anos, né? 20 anos. Então, ali rodou gente, enfermagem, etc., que hoje estão trabalhando, estão fazendo as aplicações. Se alguém tiver necessidade, eu estou pronto para ouvir, para ver se tem indicação, e tendo indicação eu indico, olha, procura fulano, procura Beltrano, está aqui o telefone dela, eu tenho 3 ou 4 telefones. Vamos fazer. Mais uma pergunta para finalizar aqui, que eu sempre fiz para o Dr. Coimbra umas 6, 7 vezes, né? E ele sempre falou para mim, sim, o senhor é candidato na próxima eleição? Era a pergunta que eu ia fazer agora, teremos ele aí. Não, eu hoje não sou candidato, né? Hoje eu não sou candidato. Agora eu estou brincando e dizendo o seguinte, no mundo inteiro não tem nenhum deputado federal com 100 anos. No mundo inteiro. A legislação permite. Permite, não impede, mas não tem gente... vamos dizer, com a saúde necessária e com a coragem necessária de enfrentar uma eleição, né? Então, isso aí vem aquele negocinho na cabeça da gente. Puxa vida, se você fosse candidato agora e se elegesse deputado federal, se você aguentasse exercer o seu mandato pelo menos por 3 anos, você ia completar 100 anos no mandato, hein? Ia ser o primeiro no mundo. No mundo? No mundo. Como o senhor disse quando chegou aqui nos nossos estúdios, vamos até 111, né? Não, pois é. Eu acredito, né? Eu acredito que eu vou passar dos 100 anos. Eu não tenho dúvida disso, não, né? Mas eu não posso garantir. E por que não passar legislando ainda, né? Por que não passar legislando, né? Poxa vida. Doutor Coimbra, o que São José dos Campos e o Vale do Paraíba representam na sua vida?
Olha, eu fui muito feliz, né, aqui na cidade. Desde o primeiro dia que eu cheguei, eu fui recebido assim, com muito carinho pelos colegas que então estavam lá no CTA, pelo pessoal da Santa Casa, onde eu fui incluído como, vamos dizer, médico do hospital, né, do corpo clínico do hospital. E por aí afora. E depois que eu tive um bom começo, eu procurei manter um trabalho em benefício da sociedade. Você, por exemplo, talvez não se lembre que quem construiu o Prombal fui eu e mais 2 colegas. Prombal que está aí hoje. Hoje ainda visitei lá o Prombal. Está uma beleza de prédio e de atendimento. Que fui eu que consegui tirar o Hospital Central, hoje Santos Dumont, de uma paralisia que já demorava 10 anos, só tinha as estacas. Você sabia disso, não? E logo foi o Unicor, depois veio o Santos Dumont, não é isso? O nome, só mudou o nome. Era proibido até, mas eu nem briguei, porque era a cláusula pétrea do contrato do hospital, continuar o Hospital Central. Eu, quando peguei, era o Hospital Central. E eu consegui recursos para construir aquele hospital. No momento crítico. No momento crítico. Tá? Então, eu acho que a minha parte eu fiz. E fiz com muita vontade de acertar. Muita vontade de acertar. É isso que eu posso... Aquele trabalho contra o fumo também repercutiu muito no Brasil inteiro, né, doutor? Você imagina a economia que isto gerou? Ora, se 40% da população adulta fumava e hoje está em 11%, quanta gente deixou de ter problemas respiratórios, enfisema, essa coisa toda, quanta gente deixou de morrer precocemente por causa do cigarro e por aí afora. E quantas palestras o Dr. Coimbra não fez em relação ao glúten, né? Ah, exatamente. Fui um pioneiro também, né? Pô, e o pessoal continua comendo glúten. Os governos, falta aos governos, meu Deus do céu, os Estados Unidos agora arrebentou lá por causa da gordura que eles estão comendo, você lembra disso agora? Sim. Aqui, nem na merenda escolar, eles não tiram a gordura trans, gente. É complicado, viu? É complicado. Bom, por isso que a gente bate, só... hoje em dia, nos medicamentos para emagrecimento, né? Exato. Aí volta naquilo que a gente falou, porque para o laboratório é importante que tenha-se pessoas obesas, pessoas se alimentem mal, porque daí eles vendem também. Exatamente. Pois é, a City TV é uma TV que está em todo o Vale do Paraíba, no Brasil, no mundo, né? E ela tem por objetivo prestar serviço. Presta serviço para as crianças, nós temos aqui uma programação infantil maravilhosa, presta serviço para as mulheres, temos um jornalismo e temos também esse programa de entrevista, o Pauta Livre. O Dr. Coimbra, quando chegou aqui, ele se colocou à disposição em nos ajudar aqui na City TV. Então, essa ajuda é trazer essa informação, esse conhecimento que ele tem de vida. Então, nós vamos voltar a falar com o Dr. Coimbra sobre mais política, mais ozonoterapia, conhecer um pouco mais a cidade, as personalidades que ajudaram a fazer essa cidade, né? O senhor citou aqui Dr. Rubens, o senhor citou Luiz Paulo Costa, Fauzi Metni, tantos outros que devem ser lembrados por aqueles que não o conheceram. Faustino Nelson Dávila, filho do Dr. Nelson Dávila. Você já viu a história do Dr. Nelson Dávila? Você já leu a história do Dr. Nelson Dávila em São José? Alguma coisa, que foi ele que tratou dos tuberculosos, não foi? Ele era um cara, um médico, mas um médico tão querido da população que o aniversário dele, quem fazia eram os clientes dele, faziam uma festa. Era ele e é o Dr. Coimbra também, que os clientes também fazem festa por ele. Até hoje. Até hoje, ali no eu fico muito orgulhoso, porque eu sinto que eu vou andando na rua, alguém olha assim, olha, eu falo...
Sou eu mesmo. Ainda sou. O senhor é o doutor Coimbra? Ainda sou. Ainda sou. E vai ser muito E tempo numa das ainda. campanhas teve uma música do Dr. Coimbra que ficou Pô, aquele jingle maravilhoso, maravilhoso. Né? Coimbra, Coimbra, Coimbra. Eu ainda encontro gente que lembra desse jingle aí e canta para mim, tô muito inteirinho. Sandro, esse é o nosso convidado de hoje. Ficamos conhecendo um pouco mais aí do Dr. José de Castro Coimbra. Com certeza, Dirceu. Na verdade, foi uma aula de um ensinamento assim que precisaremos de mais programas, com Sim. certeza, porque a história de vida e o recado nesse pequeno espaço que você deixou hoje, doutor, foi assim crucial, que é o que o Dirceu falou, é você ter persistência e ter foco no que você busca. Então, para mim foi um ensinamento, eu saio daqui hoje certamente muito, muito feliz e realizado por estar presente e por ter assim essa figura tão carismática e tão importante para a nossa cidade, Dirceu. É isso aí, doutor. Muito obrigado. Eu confesso a vocês que eu gosto de gente. Eu gosto de gente. E se eu puder fazer o bem para alguém, eu faço. Eu faço, né? Às vezes até exagero um pouco, mas eu gosto de... Porque eu sofri muito. Minha mãe perdeu 4 filhos. 2 morreram rápido naquela epidemia. Né? E 2 morreram na carroceria de caminhão, indo lá do garimpo onde eu morava para Campo Grande para ver se chegava a tempo, e não chegava e morria no caminho e tinha que voltar para enterrar no local lá. Então, gente, essa infância minha foi uma infância difícil. Difícil pelo atraso que o Brasil representava. Por isso que eu digo também, o Brasil evoluiu demais durante a minha vida. Eu nasci num país atrasadíssimo, e hoje eu estou num país de tecnologia. Doutor Coimbra, no outro programa que nós fazemos aqui, prazer em conhecer, tem uma pergunta final que eu vou fazer nesse programa aqui para o senhor. Pela essa vivência de vida, 96 anos, se o senhor pudesse trocar uma semana do seu futuro por meia hora do seu passado, nessa meia hora o senhor estaria onde e fazendo o quê? Eu estaria no garimpo, nadando no rio Aquidauana. Ponto final no nosso Fechar com chave de ouro. Pauta Livre de hoje, onde ouvimos o Dr. José de Castro Coimbra, a quem nós agradecemos, parabenizamos sempre pela figura que por tudo que fez pela cidade, pela região, pelo estado. E nós vamos voltar a conversar mais aqui no programa, porque o senhor tem muitas histórias ainda para esse público conhecer, e nós também, né? Muito obrigado, doutor Coimbra, por o senhor ter aceito o nosso convite. Eu fiquei muito vaidoso e muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Primeiro porque pela amizade que nós temos, né? O Sandro era coisa de mais recente, mas o Dirceu eu sempre reconheço nele uma pessoa muito competente e que ele só é meio... não é muito audacioso, mas estou vendo agora que a audácia está chegando, né, Dirceu? A City TV vai provar isso, não é mesmo? Se Deus quiser. Obrigado, senhor. Obrigado aos que nos escutaram aí, e tudo que eu falei eu confirmo, hein? Esse é o Dr. José de Castro Coimbra, nosso entrevistado de hoje aqui no Pauta Livre. Sandro, acho que você ficou muito feliz também em poder entrevistá-lo, e muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no programa. Dirceu, só agradecimentos, né? Fico muito feliz, realmente muito lisonjeado, porque eu saio daqui cada vez com mais conhecimento e mais interessado e mais curioso do que pode vir ainda para acontecer. Então, obrigado, agradeço. Amor. Obrigado. Bom, programa nosso tem aí a direção do nosso César Latti e a produção do Alex Silva. Muito obrigado pela sua sintonia. E tenham todos aí uma ótima semana, e na semana que vem mais um convidado especial e mais um assunto interessante como foi hoje, Dr. Coimbra, aqui no nosso Pauta Livre. Muito obrigado e até lá.